Olá, eu sou Ricardo e hoje eu tô aqui para compartilhar mais uma palavra contigo. Hoje a nossa palavra fala sobre os heróis da fé, sobre copiarmos ele. Então eu vou te pedir, comenta aqui embaixo qual é o teu herói da fé, já aproveita para deixar o teu like e vamos para a palavra para falar sobre esses homens e essas mulheres que chamam a nossa atenção. Bom, gente, a palavra de hoje é sobre um texto que eu gosto demais, é um texto que frequentemente eu prego a respeito dele, então se você acompanha as minhas palavras só pelo YouTube, talvez você não tenha percebido isso, mas se você já me conhece de algum outro lugar, você sabe que eu prego muito a respeito desse texto. É o texto de Hebreus 11, tá? E eu gosto demais desse texto, ele é um texto que fala muito comigo e eu queria compartilhar algumas coisas que Deus tem falado comigo recentemente com você, tá bem? Para a gente começar esse estudo e pensar a respeito do que no que nós vamos falar, eu gostaria que você abrisse comigo lá em Hebreus 11, no versículo 38, e que você possa ler, ele é bem rapidinho, e ele diz assim: o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Bom, esse texto não é autoexplicativo, então vamos ver, vamos entender o que o autor de Hebreus está falando nesse texto todo e nesse contexto. Primeiro eu quero dizer para vocês o título dessa palavra, que é Todos devemos ser heróis, ok? Todos devemos ser heróis. E é nesse contexto que vai o que o autor de Hebreus está falando. Se você toma o capítulo inteiro, 11 de Hebreus, você vai ver que ele começa e ele começa com versos, com uns versículos muito famosos, então, né, que é os versículos do 1 ao 3, que todo mundo conhece, que ele vai explicar o que é a fé. Ele vai dizer a fé é a certeza das coisas que se não veem, a firme certeza daquilo que está por vir, e ele dá uma definição, o autor de Hebreus dá uma definição muito boa a respeito de fé. E a partir dessa definição que ele dá de fé, ele começa lá do começo, bem do começo mesmo da Bíblia, ele vai falar ali primeiro de Caim e Abel. Então ele vai citando herói por herói da fé, homem por homem na Bíblia ali, e ele vai dar vários detalhes de por que esses homens tiveram fé e de como essa fé se manifestou e por que isso foi imputado como justiça para eles, como eles receberam isso como justiça. Então ele vai contar a história de cada um desses homens, ele vai dizer ali então que Abel deu um sacrifício melhor para Deus porque tirou daquilo que era das primícias dele, então pensou primeiro em Deus, isso representa que ele creu em Deus. Que Abraão então viveu peregrino, esperando a promessa de Deus porque ele creu naquilo que Deus prometeu. Vai falar de Moisés, depois vai mencionar Davi, vai mencionar vários homens e depois ele vai nos dizer ali que vários homens, de forma resumida, vai dizer que viveram várias coisas porque criam na obra de Deus. E é aí que nós chegamos no nosso versículo que vai dizer: o mundo não era digno deles. O mundo não era digno de quem? Desses homens que guardaram a fé, que foram os nossos heróis e que viveram de uma maneira dedicada ao Senhor, viveram dessa maneira. Tá? Então, o autor ele faz isso para dizer, ele diz que o mundo não era digno desses homens, para então fazer uma diferenciação entre esses homens e todos os outros homens que viveram no mundo. Ele está dizendo que o mundo não era digno desses homens, ele está dizendo que todos os outros homens então eram dignos desse mundo, viveram o que viveram porque mereciam viver isso, mas que esses homens, o mundo não era digno deles, né? O mundo não era digno de ter convivido com esses homens. É isso que o autor de Hebreus está nos falando. E Jesus ele também faz essa distinção, uma distinção semelhante a essa, a respeito dos cidadãos do céu e os cidadãos da terra, as pessoas que vivem na terra. Isso lá em Mateus 11:11, quando ele está falando de João Batista, ele faz essa distinção, ele vai dizer: digo-lhes a verdade,
Entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus também está fazendo a mesma distinção que o autor de Hebreus faz. Ele está dizendo assim, olha, João Batista foi o maior entre os nascidos de mulher. Não teve um homem na terra que foi como o João Batista. Mas, no reino dos céus, o menor é maior do que João Batista. O menor no reino dos céus é maior que João Batista. Então, Jesus também está fazendo essa distinção entre aqueles que são cidadãos do céu, como o autor de Hebreus diz, aqueles dos quais a terra não é digna. São diferentes de todos os outros. Tá? É essa a distinção que Jesus faz e que o autor de Hebreus faz aqui. Né? Então, nós vemos esses homens como heróis, mas na verdade o que Jesus está dizendo e o que o autor de Hebreus está querendo nos dizer aqui é que existe um padrão, existe um estándar de como são os cidadãos do céu, de como são os homens e mulheres que vão alcançar serem cidadãos dos céus. E ele diz que o nosso padrão, o nosso estándar para isso são esses homens. É o que? É ser maior que João Batista, e isso é um desafio enorme, porque João Batista foi um dos homens mais icônicos da Bíblia, um dos homens que mais guardaram a fé na Bíblia, que entenderam o reino de Deus. O próprio Jesus reconhece isso no mesmo texto, dizendo que ele foi um homem excelente, que as pessoas buscavam ele porque ele era um grande profeta. Então isso é um padrão altíssimo. E depois ali o autor de Hebreus vai nos comparar com pessoas como Moisés, Abraão, como Davi, como vários homens que nós sabemos que foram homens excelentes em tudo aquilo que fizeram. Mas também esse texto está ali para nos dizer que esses heróis, eles não são pessoas que são inalcançáveis. Bem pelo contrário, nós devemos nos esforçar para estar ao nível desses homens. É isso que o texto de Hebreus está nos dizendo. Então, o que esses homens tinham que qualificavam eles como cidadãos dos céus? Bom, obviamente, se a gente for estudar aí, nós vamos ver que eles tinham muitas características que qualificavam eles para ser cidadãos dos céus. Esses homens, eles são tidos como excelentes, como muito destacados, porque de fato eles agiam dessa maneira, de fato eles tinham uma conduta que qualificava eles dessa maneira. Nós poderíamos estudar então a nossa vida inteira, a vida desses homens, que são mencionados em Hebreus 11, a vida de João, e provavelmente até o final da nossa vida a gente ia tirar ensinamento para a nossa vida, para a gente ser e levar esse nível de excelência que eles levaram. Mas para hoje eu quero compartilhar com vocês 3 características que Deus tem falado comigo recentemente. Essa é uma palavra, e as minhas palavras são assim, geralmente eu falo daquilo que Deus tem falado comigo no meu tempo de oração, no meu tempo de busca e estudo da palavra. E hoje eu tenho 3 características desses homens, talvez em outro momento eu vá dar outras características, mas 3 que Deus tem falado comigo. E eu quero então abençoar você com aquilo que o Espírito Santo, que Deus tem abençoado a minha vida. Quais são essas 3 características? Bem, vamos a elas então. A primeira característica que eu vejo nesses homens e que me chama a atenção agora nesse momento é que esses homens, eles eram justos, tá? Primeiro a gente precisa entender o que é justiça e o que é justiça bíblica para entender o que eu quero dizer com esses homens eram justos. Bom, justiça é prática e exercício do que é direito, ou seja, justiça é fazer o que é certo. E ser justo é cumprir a lei que determina o que é certo e o que é errado. Isso é ser justo. Bom, a Bíblia traz uma lei para nós, a Bíblia nos ensina a respeito dessa lei. Essa lei está no Antigo Testamento, ela foi escrita por Moisés, ela foi escrita por Moisés, mas entregue por Deus para ele, tá? E essa é a lei que nos julgaria. Mas hoje essa lei já não julga mais a gente. Por quê? Porque Jesus cumpriu a lei, tá? E nele essa lei foi cumprida. E aí então nós somos agora nós somos julgados pela lei de Cristo, que é crer nele, que é acreditar nele.
Mas isso não quer dizer que a lei deixou de existir. A gente tem o texto ali onde Jesus fala disso, e esse texto é muito rico e muito explicativo, em Mateus 5, 17 ao 20, que vai dizer assim pra gente: Não pense que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então o que Jesus está dizendo aqui? Primeira coisa que Jesus está dizendo para nós: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. Então essa lei não está sendo abolida, Jesus não está dizendo essa lei não vai existir, não é mais para existir essa lei. Jesus está dizendo assim: a lei continua existindo, eu só estou cumprindo ela. A partir do momento que eu cumpro essa lei, agora então, essa lei já não julga mais vocês, mas essa lei continua servindo para alguma coisa. E para que serve? Para comprovar o quanto a gente crê na obra de Jesus. A gente segue os mesmos passos que ele seguiu. E quais foram os passos que ele seguiu? O cumprimento da lei. Então a lei está ali para nos guiar agora em como andar no testemunho de Jesus, como andar a partir dos passos dele. Mas a lei não nos condena mais, porque o nosso pecado foi pago por Jesus. Então a lei não condena mais a gente, mas ela continua sendo um guia para nós de como se portar como cidadãos do reino dos céus. Então ela funciona desse jeito. E é isso que Jesus fala nos próximos versículos. Ele vai dizer então que não se pode tirar nada da lei, e que aquele que descumprir a lei, então ele é menor no reino dos céus. Aquele que cumprir a lei, então esse é maior no reino dos céus. E por último ele vai dizer que se a nossa justiça não exceder em muito a dos fariseus e dos mestres da lei, então a gente não vai conseguir chegar no céu. E o que ele quer dizer com isso? Que então a gente precisa cumprir a lei certinho, então ele volta a dizer que a lei continua a reinar sobre nós. Não é isso que ele está dizendo. Porque agora, depois do que Jesus fez, ser justo não é mais cumprir a lei, e sim ser justificado pelo cumprimento da lei de Jesus. Ou seja, a gente é justificado por Jesus. De que forma? Através da fé. Então, justiça agora, a partir do momento de que Jesus cumpriu a lei e trouxe sobre nós salvação, justiça passa a ser fé, crer na obra redentora de Jesus. Então, justiça, segundo a Bíblia, é igual a fé. Nós cremos na obra de Jesus e nos comportamos a partir disso de maneira igual a Jesus. O que eu quero dizer com isso? A fé ela precisa ser ativa e atuante. Por isso que no nosso texto bíblico, lá ali de Hebreus 11, o autor vai definir fé e depois ele vai dar vários exemplos de homens que agiram com atitude de fé. Ou seja, a fé ela não é um sentimento, ela não é um pensamento. A fé é uma ação. A gente age em concordância com isso, a gente age em concordância com a fé. Um bom exemplo para a gente entender o que eu estou querendo dizer aqui. Há um tempo atrás, nós tinha muita gente que estava fazendo hipnose na TV. E aí eles vinham e eles faziam o quê? Eles hipnotizavam uma pessoa, davam uma cebola para essa pessoa e diziam: é uma maçã, come a tua maçã. E essa pessoa, se eu acredito ou não acredito, não é importante pro exemplo, mas se essa pessoa ela realmente acreditava que aquilo era uma maçã, ou se ela estava tentando me convencer que ela acreditava que aquilo era uma maçã, a atitude dela de crer que aquilo era uma maçã tinha que ser convincente. Ou seja, ela pegava aquela cebola e ela dava uma mordida suculenta naquela maçã, uma mordida forte, bonita naquela maçã, naquela cebola, como se ela fosse uma maçã.
Era isso que ela fazia, ou seja, a atitude dela me convencia de que ela acreditava que aquela cebola era uma maçã. E assim tem que ser a nossa fé. As nossas atitudes têm que nos levar, tem que levar todos que enxergam a nossa atitude a crer que nós cremos que Jesus é o nosso Redentor. Então, a nossa justiça vem pela fé ativa, por atuar. Então, para nós sermos justos, nós precisamos crer na obra redentora de Jesus, mas agir em concordância com isso. Então, nós precisamos crer no amor de Jesus e corresponder. Isso na prática é o quê? Bom, se ele ama o próximo, a gente ama o próximo também com a mesma intensidade, do mesmo jeito. Então, Jesus, um exemplo, Jesus andou com Judas até o final da vida dele. Até o final, mesmo sabendo que Judas ia trair ele. Então eu e você precisamos amar aquelas pessoas que vão trair a gente até o final da nossa vida. É amar, é ter o mesmo testemunho de Jesus, é crer. Eu creio na obra redentora de Jesus, eu tenho fé no que ele fez por mim, então eu sigo os passos dele, que é o que a lei vai me guiar, que a lei vai me ensinar, então eu vou cumprir todas essas coisas. Ele era santo, Jesus foi santo até o final da vida dele, então eu também vou ser santo em todas as coisas. Jesus se apartou de um monte de coisa e eu vou seguir os passos de tudo que Jesus se apartou. Eu preciso buscar a santidade na minha vida, porque Jesus tinha isso e eu sigo os passos dele porque eu creio na obra que ele fez na minha vida. Tá? Na prática ele me arrebatou com o amor dele e é isso que eu quero corresponder. Eu quero corresponder esse amor que ele derramou em mim. Então, isso que eu quero dizer com que esses homens eram justos. Eles eram justos porque eram justificados por Jesus, tá? E eles tinham fé na obra que Deus ia fazer, e por isso eles agiam como agiam. O segundo ponto que é importante aqui a gente ver, e que me chama a atenção por agora, naquilo que Deus tem me ministrado, é que eles conheciam a Deus. Esses homens, eles conheciam a Deus. Eles sabiam quem eles eram e quem Deus é. Tá? Eles tinham esse conhecimento. O que eu quero dizer com isso que é importante para nós aqui? Com eles conheciam a Deus. Eles conheciam o tamanho que eles tinham diante de Deus. Ou seja, o tamanho que nós temos depende da medida que nós usamos, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, cara, se você se compara com alguém que não teve nenhum sucesso na vida, é muito provável que você vai olhar e vai dizer, não, eu tô bem, eu tô tranquilo, eu posso não ter tido maior sucesso na vida, mas se eu olho, tem várias outras pessoas que estão muito piores do que eu. Mas se você se compara com alguém que está aqui, com as pessoas que são muito bem sucedidas, você vai olhar e vai dizer assim, não, eu posso dar mais, eu posso render mais, porque tem esse que chegou a esse lugar e esse que chegou a outro lugar. E sinceramente eu tenho vivido isso nesses últimos dias. Por exemplo, na minha vida de oração. Eu sinceramente eu tenho uma vida razoável de oração, mas eu tenho seguido alguns homens nas redes sociais e eu tenho visto eles comentar a respeito dos horários que eles acordam para orar, e eu tenho me desafiado a acordar mais cedo, eu tenho me desafiado a acordar de madrugada, a fazer desafios, porque eu sei aonde esses homens têm chegado e eu quero chegar até esse lugar. Então, entender, se comparar com alguém que é bem sucedido, então, para ser tão bem sucedido quanto essa pessoa. E é isso que esses homens tinham. A régua deles, ela era uma régua sempre para cima e não para baixo. E Jesus ele nos dá essa dica lá em Lucas 7, do 40 ao 43, que vai dizer assim: Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele que foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. O que está acontecendo nesse momento? Jesus foi convidado, esse Simão não é o Simão Pedro, é outro Simão, Simão fariseu, e ele foi convidado então para jantar na casa desse homem. E quando ele está jantando, eles estão jantando ali, entra uma mulher, e essa mulher se joga aos pés de Jesus, ela chora nos pés de Jesus, ela beija, ela seca com os cabelos, ela passa unguento nos pés de Jesus.
E esse Simão começa a julgar Jesus, porque Jesus não sabe, não entende quem que é essa mulher que está ali nos pés de Jesus. E aí Jesus traz esse ensinamento, ele está dizendo, ele não está só ensinando que essa mulher ama mais porque ela foi mais perdoada por Jesus. Ele está dizendo assim, Simão, você está se julgando melhor do que essa mulher. Você está olhando e está te nivelando como se você fosse muito bom porque você é melhor que essa mulher. E tu não tinha que te comparar com essa mulher, tu tinha que se comparar comigo. Porque eu sou o padrão e se você se comparar comigo, você vai ver, se você se comparar com Deus, você vai ver que não é assim, que você não é tudo isso que você pensa que você é. E é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, se comparem sempre com um padrão de excelência celestial. E isso que nós encontramos nesses homens. Esses homens de Hebreus aí, é isso que nós vamos encontrar neles. Se você pegar aí, por exemplo, o chamado de Isaías. O chamado de Isaías nos mostra exatamente isso. Isaías não era um qualquer no meio do povo, ele era um dos sacerdotes, ele era um homem que buscava a Deus, mas quando ele entra, ele tem esse encontro com Deus. O Isaías entra no templo, ele tem esse encontro com Deus, e aí quando ele percebe a grandeza de Deus, ele diz, ai de mim, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Ele disse, eu vou morrer agora. Porque olha só a glória desse Deus. Ainda que talvez eu pudesse achar que eu era um sacerdote e estivesse guardando alguma coisa e fazendo uma boa obra, diante da santidade de Deus e da grandiosidade de Deus, eu não sou nada. É isso que ele reconhece. Está dito lá em Isaías 6. E ele se reconhece dessa mesma maneira. Moisés também, na frente da sarça, lá em Êxodo 3, ele tá ali, ele chega diante da sarça, mas ele já chega quebrado diante da sarça e entendendo que aquilo é misericórdia de Deus e que ele não é nada diante daquela situação que está acontecendo com ele. Porque Deus faz todo um processo, desde ele ser príncipe do Egito até ele chegar na frente da sarça, para que ele entendesse isso. Então esses homens, eles sabiam o tamanho que tinham diante desse amor de Deus tão maravilhoso, de entender que Deus amou eles, mesmo eles sendo nada. Então esses homens entendiam isso. E nós precisamos compreender o mesmo. E isso vai gerar em nós o mesmo que gerou neles daí. Que é o quê? Que é querer fazer alguma coisa para esse Deus de amor. Moisés aceita fazer a obra, Isaías diz, eis-me aqui, usa-me a mim, porque eles entenderam e eles disseram, não tem o que fazer. Eu quero corresponder a esse amor. Eu quero fazer alguma coisa para corresponder a esse amor. Então, conhecer a Deus te leva a isso. E é necessário conhecer a Deus dessa maneira. De fazer essa comparação e entender quem nós somos. Na prática, isso é o quê? Isso nos leva a cuidar de pessoas. Na prática, isso nos leva a cuidar de pessoas. Na prática, isso nos leva a querer agradar o coração de Deus. E cuidar de pessoas agrada o coração de Deus. E na prática, isso nos leva a evangelizar. É dizer, eis-me aqui, me envia para mandar a tua mensagem, para falar, para pregar. Na prática, isso quer dizer que, porque por causa de tudo isso, por causa de se entender dessa maneira e entender as coisas de Deus dessa maneira, me faz querer presentear Ele com algo que represente esse amor que eu estou sentindo em resposta ao amor dele que é tão grande por alguém tão miserável que nem eu. E a única coisa que corresponderia seria trazer mais pessoas para amar Ele dessa mesma forma. Porque a única forma de retribuir esse amor é com amor. E a gente precisa gerar cada vez mais amor e mais amor. E por isso a gente vai atrás de mais pessoas, a gente quer fazer alguma coisa. Então essa é a segunda coisa que esses homens tinham. E a terceira coisa que esses homens tinham é que esses homens tinham um objetivo maior. Eles tinham um objetivo maior, esses homens. Eles tinham uma visão ampla a respeito do objetivo deles. Tá? Eles enxergavam mais para frente, eles olhavam e viam o futuro disso que Deus estava colocando diante deles, desse objetivo que eles tinham aceitado e tomado para eles. O foco deles era num futuro maior e não na minha vida agora, não na vida deles no momento que eles estavam vivendo. E isso é importante pensar nisso, porque quando a gente tem um foco num futuro maior,
a gente passa pelas situações e a gente diz, não, eu preciso estar focado naquilo lá, então eu continuo, apesar daquilo que tem acontecido comigo. Mas se eu estou vivendo a minha vida, e eu penso na minha vida agora, nesse momento, cada dificuldade, cada coisa que acontece comigo, é um motivo para mim desistir, dizer, não, eu vou parar porque a coisa está difícil agora demais, e não sei se vale a pena, porque a gente perde o foco. E uma realidade nossa, do ser humano, é que a gente não consegue estar com foco nas duas coisas. Ou a gente está com foco no futuro e pensando nas coisas do futuro, ou a gente está com foco na nossa vida. De alguma maneira, se a gente tentar ficar com foco nos dois, um dos dois vai ser deixado de lado. Um dos dois vai ser deixado de lado. E na prática, na maioria das vezes, se a gente estiver tentando estar com foco nos dois, o foco no futuro vai se perder. Essa semana eu fui almoçar e aí estava passando na televisão um filme que na verdade no final eu acabei não assistindo o filme todo, mas é um filme que me chamou a atenção no começo por causa de uma frase que é falada nele. O nome do filme é Vitória de uma Vida, é a respeito da vida da ginasta Gabby Douglas, que é uma ginasta de umas gerações passadas dos Estados Unidos, e ela foi uma ginasta bem sucedida, teve muitas vezes na seleção americana de ginástica olímpica e tudo isso. Mas eu achei interessante porque me chamou a atenção uma frase com a qual o filme começa, e essa frase é: ser bem sucedido é fácil, somente é necessário que sempre que você comer, dormir, acordar, sofrer e chorar, que em todo momento de sua vida você esteja pensando em seu objetivo. Quer dizer, ela traz aqui para nós que nós temos que estar pensando no nosso objetivo o tempo todo. Assim a gente chega ao sucesso. Ela até faz esse jogo, ser bem sucedido é fácil. Claro, não é fácil estar o tempo inteiro pensando no nosso objetivo, né? A gente precisa realmente, como ela disse, comer, dormir, acordar, sofrer e chorar. E a gente precisa estar em todo momento pensando, enquanto cada coisa acontecendo com a gente precisa estar pensando no nosso futuro, no nosso objetivo. E o Paulo nos ensina isso, ele vai dizer isso lá em 1 Coríntios do 9, do 26 e 27, vai dizer assim: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ele está dizendo o que aqui? O que o Paulo está dizendo para nós aqui nisso? A mesma coisa que ela falou. Eu preciso estar o tempo inteiro concentrado no meu objetivo. Eu preciso estar o tempo inteiro me preparando para cumprir esse objetivo, me preparando para esse futuro. É a mesma coisa que ela está falando. Por quê? Porque só assim a gente vai conseguir cumprir esse objetivo. E esses homens, eles eram assim, eles estavam sempre concentrados no seu objetivo. Você pega Abraão aí, lá em Gênesis do 12 ao 25, vai narrar a vida dele. O Abraão viveu peregrino pela terra. Ele morava num lugar e ele saiu desse lugar para procurar uma terra que Deus prometeu para ele. Ele recebeu uma promessa de que ele seria pai de uma nação e ele viveu a vida dessa maneira, buscando cumprir essa promessa. Depois Deus prometeu para ele que essa nação, que essa nação que ele ia gerar, ia abençoar todas as nações da terra, e ele foi até o fim da sua vida esperando ver o cumprimento disso. Ele viveu a vida pensando nesse objetivo. O Moisés, que era príncipe no Egito, e depois ele volta, ele podia aceitar, querer viver com o irmão de criação dele ali, mas o texto de Hebreus vai dizer que ele prefere o opróbrio de Cristo às riquezas do Egito. Então ele preferiu isso porque ele pensava no futuro, ele não estava pensando no aqui e agora, e se ele estivesse pensando dessa maneira, ele estaria então aceitando as riquezas do Egito. O Paulo, que vai dizer ali em 2 Coríntios 11, vai falar: olha, eu já fui apedrejado, eu já fui açoitado um monte de vezes, eu já passei por 3 naufrágios. Ele fala um monte de coisas que ele passou ali pela obra. E aí ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que ele continua focado, ele continua pensando no objetivo. Por quê? Porque ele tem um objetivo maior. E é o que o texto de Hebreus 11
do 13 ao 16, vai nos dizer a respeito desses homens. Ele vai dizer: todos esses ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe a saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se vergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que todos esses heróis da fé, eles viveram dessa maneira, por esse objetivo maior, esperando uma pátria maior, esperando algo maior da parte de Deus que se cumprisse na vida deles. E por isso, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Então, esses homens, eles viveram dessa forma. E assim também nós devemos estar concentrados no nosso objetivo maior. Assim também é para nós. Na prática, o que é isso? Isso é superar conflito. É quando aparecer um conflito para mim, quando o irmãozinho estiver me incomodando na igreja, ou quando Deus me falar, olha, vai lá e pede perdão, e eu não quero pedir perdão, ou quando Deus me disser, vai lá e oferta na vida do irmão, quando aparecem esses conflitos que não são bons, ou quando eu tenho atrito em algum lugar que eu sei que Deus me levou e aí eu posso simplesmente virar as costas e ir embora, e eu não faço isso, isso é pensar no objetivo maior, porque Deus, ele nos leva a superar conflitos. Então a gente se move pela vontade de Deus e não pelos conflitos que acontecem, e não pela nossa conveniência. É suportar o desagradável. Quando coisas agradáveis acontecem conosco, e nós sabemos que é necessário suportar isso para o bem do Evangelho, para a vontade de Deus. Isso então, ter um objetivo maior e entender esse objetivo maior. Na prática é o quê? Que é para chegar a ter esse objetivo maior se cumprindo, a gente precisa pensar nisso e precisa então ter os melhores resultados. E de que forma que a gente tem os melhores resultados? Tendo um bom plano. E o bom plano vem sempre de Deus. Tá? E é o plano do reino de Deus. Então nós precisamos estar sempre focados nesse plano. Então, isso eles tinham um objetivo maior, que impedia eles de olhar só para eles e que fazia com que eles entendessem que existe algo maior que eles que precisava se cumprir, que precisava acontecer através da vida deles. Eles entendiam isso. E nós também precisamos ter esse entendimento. Sabe, Deus confiou que nós chegaríamos ao status desses homens. Deus, ele confiou isso em nós. Isso também está dito lá em Hebreus. Em Hebreus 11, 39 e 40, quando o autor de Hebreus ele explica a fé, ele mostra os homens que viveram por fé, ele diz que essa terra não era digna desses homens, e aí nos últimos 2 versículos ele vai dizer que Deus espera o mesmo de nós. Ele vai dizer assim: todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que esses homens eles receberam um bom testemunho, mas Jesus olhou para eles e disse: espera um pouquinho. Tem mais uma galera que vai chegar, e essa galera também, o mundo não vai ser digno deles. Também vão ser homens que vão ser maiores que João Batista. Então, misericórdia da parte de Deus para a nossa vida, porque Jesus estava falando de ti e de mim. Jesus estava dizendo que nós vamos ser esses homens que eles estão esperando. Então nós não podemos envergonhar esse amor maravilhoso que nos alcançou. Nós não podemos envergonhar Jesus nisso, naquilo que ele disse a nosso respeito. Então por isso fica o desafio de nós nos mantermos, alcançarmos esse status desses homens. Então eu gostaria de te convidar agora para fechar os seus olhos, para baixar a tua cabeça, para a gente orar por isso, para que essa palavra venha morar no nosso coração e que essas atitudes, essas características desses homens, dos quais esse mundo não era digno, desses cidadãos do céu, que essas atitudes venham morar em nós, que elas façam morada no nosso coração, na nossa mente, e que essas características sejam parte de nós. Então
Então, fecha os seus olhos, baixa a tua cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, eu quero entregar diante de Ti essa igreja que nos acompanha, Pai. Eu quero colocar diante de Ti esse desejo, Pai, de ser esses homens, de viver dessa maneira, de alcançar esse status, de buscar mais e mais, Pai, para viver isso que é a Tua vontade, para viver o que é o Teu querer, Pai. Em nome de Jesus, eu quero Te pedir, Pai, que Tu venha manifestar nas nossas vidas essas características desses homens. Pai, mais do que isso, que Tu nos incentive e que isso seja forte no nosso coração, esse desejo de ser isso. Porque nós sabemos que isso não vem de maneira imposta da Tua parte, senão que isso vem porque nós desejamos, nós buscamos, nós nos dispomos a buscar e fazer a Tua vontade. Isso vem do nosso coração retribuir a tua vontade, o Teu amor e o Teu querer sobre nós. Então, Pai, nos ajuda a manifestar essas características, nos ajuda a sermos desse jeito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meu querido, que Deus te abençoe muito nesse tempo. Não te esquece de compartilhar o vídeo se você gostou dele e ele te abençoou para abençoar algum outro irmão. A gente se abençoa dessa maneira, compartilhando testemunhos, compartilhando palavras para que todo o reino de Deus seja abençoado. Então compartilha aí se você acha que vai edificar as outras pessoas e não te esquece de te inscrever no canal se te agrada. Acompanha também a gente nas nossas redes sociais, nas redes sociais da igreja, para que também você veja os nossos outros conteúdos também, tá bem? Tchau e até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Tchau, tchau.